Olá, esse é o EcoSenado e você vai ver nesta edição. Grandes empresas do país apostam em projetos e ações verdes. Em jogo, a competitividade no mercado e a imagem diante dos consumidores. Quem quer ficar estigmatizado como empresa ou setor que causa um problema coletivo, que não está fazendo nada? Mas a maioria dos empresários não tem planos e muito menos metas de sustentabilidade definidas. 60% das empresas no Brasil, de grande e médio porte, não tem nenhuma estratégia de sustentabilidade formalmente estabelecida. O grande desafio é avançar nas metas e métricas para que as empresas consigam implementar as ações climáticas. CPI das ONGs começa a funcionar e promete investigação imparcial do trabalho dessas organizações na Amazônia. Firmar compromisso aqui, em nome da Amazônia e do povo brasileiro. Vamos tentar abrir essa caixa de Pandora, tentar abrir essa caixa preta. No quadro Ideias Verdes, a tecnologia finlandesa que promete reduzir à metade as emissões de CO2 na produção de concreto. E o primeiro caminhão semipesado totalmente elétrico, ideal para áreas urbanas. As empresas brasileiras estão investindo mais em sustentabilidade, mas esse avanço ainda esbarra na falta de regulação e de incentivos do governo e no próprio desconhecimento por boa parte dos empresários sobre as práticas da chamada Agenda ESG. As questões ambientais estão na cabeça de empresários e de consumidores. Não faltam pesquisas para comprovar que cresce a expectativa dos brasileiros de que as empresas adotem práticas mais sustentáveis. Não é só no Brasil, claro. A consultoria internacional Nielsen revelou que 2 em cada 3 consumidores globais estão dispostos a pagar mais por um produto se ele for sustentável. Entre os mais jovens, são 72%. Divulgada em maio pela Associação Paulista de Supermercados, uma pesquisa apontou que 95% dos brasileiros dão prioridade para produtos e serviços de empresas que investem em práticas sustentáveis. Mais ainda, 64% garantem seguir esse princípio na hora de comprar ou contratar. A questão da sustentabilidade é uma questão hoje em dia estratégica, né? É uma questão que o setor industrial, né, o setor de negócios já antecipou e entendeu essa sua importância na inserção em termos de competitividade. Né? Não é só a partir de regulações internacionais e nacionais, leis, atos normativos que você precisa fazer essa transição. O próprio consumidor vem emitindo sinais que ele quer saber como que cada produto é produzido, quanto que ele emitiu, aquele serviço, se a empresa tem um programa de transparência, se ela tem um programa social, se tem eficiência energética, eficiência hídrica, gestão de resíduo, né, um programa de accountability. Então, todos esses fatores hoje vêm pesando e pesando muito na decisão final do consumidor se ele compra ou não aquele produto ou serviço. De acordo com um estudo da consultoria KPMG, 76% das empresas brasileiras já incluem as práticas sustentáveis em suas estratégias de negócio. Ao mesmo tempo em que a gente tem algumas empresas brasileiras que são líderes globais, são vanguarda no mundo todo em práticas de gestão sustentável, a gente também tem uma parcela das empresas que estão começando a caminhar, começando ainda a precisar ser convencidas da importância dessa agenda. Né? Para você ter uma ideia, 60% das empresas no Brasil, de grande e médio porte, não tem nenhuma estratégia de sustentabilidade formalmente estabelecida. Mas esse movimento não é meramente espontâneo. Existe uma sensação de urgência, porque as mudanças climáticas aumentaram a percepção de risco em todas as áreas, como explica Guarani Osório, mestre em Direito Ambiental e membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. As empresas são aqueles entes econômicos que conseguem implementar ações de forma mais veloz, né, e catalisar ações de forma mais veloz que governos. Então, as empresas têm um papel gigantesco nessa agenda, tanto para reduzir os riscos futuros e os custos futuros da mudança do clima, porque quanto mais a gente agir agora, a gente vai negligenciar menos as perdas econômicas futuras e a preparação já também para os efeitos. Então, é uma agenda de competitividade, porque a empresa mais preparada para essa agenda é aquela que vai ter retorno e oportunidade em várias frentes.
Apesar de a legislação ambiental brasileira ser bastante minuciosa, não foram definidos ainda parâmetros a serem seguidos pelas empresas em seus esforços para reduzir a sua pegada de carbono. Hoje, no Brasil, nenhuma empresa é obrigada a enviar suas informações de gás de efeito estufa para o governo federal. Hoje, também no Brasil, nenhuma empresa é obrigada a ter uma meta de redução de emissão, né? Então, tudo que as empresas hoje estão fazendo no Brasil é no campo voluntário, principalmente. Existe uma parcela que está engajada, né, no tema, mas ainda tem um desafio de engajamento e compreensão do problema por uma outra parte. Na Bolsa de Valores brasileira, as empresas com melhores notas em ESG têm maior valor de mercado e melhores retornos financeiros. A Bolsa criou na década passada o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que avalia diariamente o valor de mercado de um grupo de empresas selecionadas pelo seu comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Em maio passado, essas 68 corporações valiam 2,3 trilhões de reais. Mas e o setor industrial, que mais impactos ambientais causa? Também está mudando? 6 em cada 10 empresas já tinham áreas dedicadas à sustentabilidade em 2021, segundo um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. 2/3 dos empresários pretendem ampliar os investimentos no setor. Os setores industriais brasileiros são bastante competitivos em termos de sustentabilidade. Isso não é de agora, há alguns anos já vem investindo em tecnologia, inovação, substituição de combustível, ou seja, hoje os produtos advindos desses setores são muito mais competitivos quando comparados com os mesmos setores de outros países. Claro que as grandes corporações, as grandes empresas já têm essa estratégia toda internalizada dentro da sua estratégia corporativa. Precisamos sim olhar para aquelas micro e pequenas empresas, aquelas empresas que estão preocupadas na sua sobrevivência no mês seguinte, se teria fluxo de caixa ou não, para que a gente possa incentivar e estimular também dentro desse grupo essa transição para uma economia de baixo carbono. 52% das indústrias já precisaram comprovar ações sustentáveis na hora de serem contratadas. 45% das empresas cobram a apresentação de certificados ambientais de fornecedores e parceiros. Em compensação, segundo a mesma pesquisa da CNI, só 1 em cada 3 indústrias tinha metas para o setor. O Grupo Boticário foi pioneiro nesse campo. A Fundação de Proteção à Natureza, mantida pela empresa, foi criada 2 anos antes da Rio 92, a segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente. A Fundação, entre outras ações, atua na proteção de remanescentes de Mata Atlântica e de Cerrado. Suas reservas alcançam 11 mil hectares. Para nós, aqui no Grupo Boticário, o tema ambiental ele é sim uma pauta urgente, por tudo aquilo que a gente assiste em termos de mundo, em termos de sociedade, e ele é uma escolha inegociável. Hoje já 77% dos produtos que nós desenvolvemos e colocamos na mão dos nossos consumidores, já nas suas embalagens, contém algum tipo de material pós-consumo, material reciclado na composição, seja ele plástico, seja ele vidro, seja ele papel. Isso demonstra o compromisso do grupo com essa agenda lançada há 3 anos atrás de economia circular. O grupo, dentro dos seus escopos de inventário de carbono, tem, por exemplo, hoje 93% da sua operação direta de fábricas e centros de distribuição já com energias renováveis certificadas. Então, isso significa que o consumo energético, a intensidade de consumo energético de toda a nossa organização e de suas operações industriais, 93% dela, já buscam por energias de menor impacto em termos de emissões de carbono para o nosso meio ambiente. Nem todas as empresas, porém, entregam o que prometem. Em um mercado onde pegada de carbono e emissões de gases se tornaram expressões conhecidas, existem negócios que somente anunciam, mas não praticam a sustentabilidade. É o chamado greenwashing. O apoio à agenda verde não pode estar apenas no discurso. Muitos governos e empresas, de maneira irresponsável, nos levam a acreditar em siglas e em novas posturas preocupadas com a sustentabilidade. Mas o que precisamos é de transparência
um debate democrático e principalmente de políticas focadas em questões sociais e na desigualdade existente nas diferentes regiões do mundo. A agenda ambiental tem de ser construída junto com a social. Caso contrário, o greenwashing irá proliferar em todo o planeta. O nome ESG, ele ganhou muito poder em todo mundo. E todo mundo, todas as empresas e todas as marcas querem dizer que aderiram ao ESG e que são sustentáveis. São muito poucas as empresas que, de fato, conseguem implementar iniciativas que estão preocupadas com o meio ambiente, que estão preocupados com a parte social, com a comunidade onde elas são inseridas e que estão preocupadas com a governança, que querem ser transparentes, que querem ser éticas e que querem fazer um bem para todos os stakeholders dessa empresa, clientes, fornecedores, acionistas e todo mundo que pode se envolver com aquela marca. Um ponto muito importante para que a empresa decole, né, é que a alta direção, conselho de administração, ele esteja engajado no tema, né, e que isso esteja, de alguma forma, sustentado na governança da empresa, ou com comitês de assessoramento, etc. Então, você ter uma governança robusta para que tenha uma agenda climática forte na empresa, é importante que a governança seja robusta para que isso pare em pé ao longo do tempo. Daqui a pouco, no Ecosenado, Danilo Maeda, especialista em agenda ESG, fala da mudança de mentalidade das empresas brasileiras. O Volta Zero é o primeiro caminhão semipesado de 16 toneladas, totalmente elétrico e sustentável, construído especificamente para as áreas urbanas, onde as poluições do ar e sonora causadas pelos veículos de entrega movidos a diesel são um problema grave. No Volta Zero, a maior visibilidade do motorista traz mais segurança para pedestres, ciclistas e outros veículos. O preço do caminhão ainda é salgado, 200 mil euros. Mas a empresa sueca oferece financiamento, manutenção e treinamento no mesmo pacote. A startup finlandesa Carbonate desenvolveu um processo que mineraliza o dióxido de carbono dentro do concreto, usando um sistema automatizado de pressão atmosférica. Nos testes, a inserção do CO2 em blocos de concreto carbono negativos, a partir do cimento Portland tradicional, conseguiu reduzir a metade as emissões de gases do efeito estufa que ocorrem na produção normal do concreto. Uma tonelada desse cimento gera algo entre 800 e 900 quilos de CO2 em emissões. O cenário climático confirma a formação do fenômeno conhecido como El Niño e o fortalecimento gradual dele em meados do semestre que vem. O anúncio foi feito pelo Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, na região da linha do Equador, podendo se estender desde a costa da América do Sul até o meio do Pacífico. As águas ficam pelo menos meio grau centígrado acima da média por um período que vai de 6 meses a 2 anos. Aqui no Brasil, El Niño aumenta o risco de seca na faixa norte das regiões norte e nordeste e de grandes volumes de chuva no sul do país. A Organização Meteorológica Mundial estimou que há 66% de chance de que a média anual de aquecimento global supere 1,5 grau nos próximos 4 anos, e El Niño é um dos fatores que podem influenciar nesta elevação. Agenda ESG. A sigla vem do inglês, Environmental, Social and Governance, que pode ser traduzido como ambiental, social e governança. São as boas práticas da empresa consciente em relação ao seu papel para a sociedade e o planeta, como explica Danilo Maeda, da consultora Bion. Como incluir a agenda ESG nas metas da empresa? O primeiro passo, o começo da história, é um entendimento do ponto de vista da gestão da empresa sobre a questão das externalidades, que é um conceito importante, fundamental para a gestão sustentável. E externalidade diz respeito aos efeitos colaterais, por assim dizer, dos negócios. As nossas decisões, as nossas ações, o nosso jeito de atuar e de fazer aquilo que a gente entrega como produto, bem ou serviço,
pode produzir impactos ambientais, sociais, e esses impactos podem ser importantes para populações, para stakeholders, né, públicos de relacionamento ou para o próprio meio ambiente. Qual o atual estágio do Brasil em termos de agenda ESG? 60% das empresas no Brasil, de grande e médio porte, não tem nenhuma estratégia de sustentabilidade formalmente estabelecida. Então, a maioria das organizações ainda precisa dar esse primeiro passo e escrever, né, colocar no papel, planejar o que é a sua abordagem de sustentabilidade, né? Quando a gente olha para algumas práticas que podem ser consideradas um pouco mais avançadas, por exemplo, a utilização de metas de sustentabilidade para avaliar desempenho das lideranças da empresa e depois atrelar essas metas à remuneração variável das lideranças. Aí o nível de adoção da prática fica ainda menor. 31% das empresas que possuem metas de sustentabilidade, metas para temas socioambientais. Desses 31%, 19% fazem uma conexão entre essas metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável e a remuneração variável das lideranças. Esses 19 dos 31 vai dar 3% da amostra total das empresas. Então, só 3% das organizações têm metas de sustentabilidade afetando ali a remuneração das pessoas que tomam decisão dentro da empresa. Já se vê essa tendência prevalecendo no mercado? No dia a dia acaba percebendo, sim, um interesse crescente. Lógico, com demandas e necessidades diferentes, né? Então, algumas empresas precisam ainda de um apoio para decodificar um pouco do que se trata essa agenda toda, outras precisam de apoio para estabelecer de fato as suas estratégias, outras já estão numa fase mais de implementação, de gestão contínua e também estão caminhando nesse sentido, né? O que a gente tem visto como um fator de aceleração importante neste momento do mercado é a atuação das grandes empresas que começam a olhar cada vez com mais atenção para a sua cadeia de valor, para os seus fornecedores, para os seus parceiros de negócio, para os seus distribuidores de produtos, enfim. Então, aquele conjunto de práticas que antes podia estar sendo adotado só pela grande empresa de determinada cadeia, passa a ser demandada também de empresas menores que prestam serviço para essas grandes, né? E isso acaba acelerando com que o mercado como um todo passe a ter uma gestão melhor dos seus impactos socioambientais. É bom para os negócios investir em ESG? A própria sigla ESG surge num estudo, num relatório do Banco Mundial, junto com o Pacto Global das Nações Unidas, que fez ali uma análise de diversos estudos que já vinham demonstrando como empresas que fazem uma boa gestão de temas ambientais e sociais e que possuem boas práticas de governança são também empresas mais lucrativas no médio e longo prazo. As empresas que reagiram a essas demandas da sociedade e passaram a gerenciar os seus impactos e estabelecer boas práticas de governança, não coincidentemente foram também as empresas que tiveram melhor performance financeira no médio e longo prazo. E por que isso acontece? É uma mágica? Você faz investimentos socioambientais e se torna mais lucrativo? Na verdade, não. Tem questões muito objetivas, né? Quando você gerencia esses impactos, você reduz o risco do negócio. O consumidor também está mais consciente? A gente vê isso nas pesquisas sobre consumo, como ano após ano cresce a fatia dos consumidores que dizem escolher fazer suas decisões de compra baseados também nas questões de impacto socioambiental. É o consumo consciente, como a gente chama, né? Ele parece estar crescendo na sociedade. Como avançar para esse próximo estágio? Conscientização, educação, a gente ainda tem um grande trabalho a fazer. Parcelas grandes da população ainda precisam receber informação numa linguagem acessível sobre o que é sustentabilidade, a importância e a urgência desse tema. E a conexão do que essa agenda tão urgente tem com o nosso dia a dia, né? Como é que as nossas escolhas de cidadania ali no nosso cotidiano influenciam naquela agenda global que a ONU está discutindo em Genebra, nos grandes fóruns aí que parecem que estão tão distantes de nós, mas na verdade é uma somatória das ações, das decisões que todos nós tomamos no dia a dia. Um outro grande desafio é a formalização da agenda em parâmetros específicos, em práticas de gestão que passam a ser incorporadas de uma maneira mais acelerada pelo mercado, né? Então, a gente já tem alguns casos de muito sucesso, de implementação excelente de práticas ESG no Brasil,
mas eles ainda são uma minoria. E para a transformação que a gente precisa como planeta, não basta que uma minoria tenha essas boas práticas, a gente precisa de todo mundo jogando esse jogo, a gente precisa de todo mundo remando na mesma direção. E você vai ver daqui a pouco, o presidente da CPI instalada pelo Senado promete não demonizar, mas vai investigar ONGs financiadas com dinheiro público que atuam na Amazônia. Nos dias 30 e 31 de agosto acontece em São Paulo o 12º Congresso Internacional de Meio Ambiente Subterrâneo. O evento vai integrar ações de proteção e remediação dos solos e das águas subterrâneas com a gestão dos recursos hídricos. O congresso reúne cientistas, legisladores, reguladores, consultores e prestadores de serviços para uma troca de experiência por meio de debates, palestras e mesas redondas. Para mais informações, acesse abas.org/CIMAS. Chegou ao Senado o projeto de lei 2903 de 2023, que trata do marco temporal para a delimitação de terras indígenas. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados em maio, restringe a demarcação apenas às terras ocupadas antes da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A questão divide ruralistas e povos indígenas e faz parte de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei será debatido inicialmente na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, relatado pela senadora Soraya Tronic. Uma CPI foi instalada pelo Senado no dia 14 de junho para investigar a atuação das ONGs na Amazônia. E a ideia é ouvir moradores da região, lideranças indígenas e até a ministra Marina Silva do Meio Ambiente. O pedido de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito é de fevereiro, encabeçado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Outros 37 parlamentares assinaram o pedido para investigar a liberação e o uso de recursos federais por essas entidades. O que a gente quer saber? Quer saber o que essas ONGs fazem na Amazônia, por que fazem, como fazem, desde quando fazem. Aquelas que pegaram dinheiro público ou dinheiro do exterior, se prestaram conta, se não prestaram. Enfim, a gente quer investigar e saber o que verdadeiramente esse pessoal faz no meio da floresta. É uma caixa preta. No caso do Fundo Amazônia, por exemplo, eles não prestam conta. As ONGs não prestam conta, recebem a primeira, segunda, terceira parcela sem sequer prestar contas. A gente quer saber de que forma foi gasto esse dinheiro, porque na ponta não chegou. O mapa das organizações da sociedade civil, produzido pelo IPEA, o Instituto Federal de Pesquisa, registra mais de 815 mil ONGs no país, das quais 662 especificamente voltadas para o meio ambiente e a proteção animal. Menos de 3% dessas ONGs, ainda segundo a pesquisa, receberam recursos federais entre 2010 e 2018. Foram repassados para cerca de 22 mil entidades, menos de 120 bilhões de reais, equivalentes a 0,5% do orçamento anual da União. A comissão foi instalada em junho e terá 130 dias para concluir seu trabalho. Eleito presidente, o senador Plínio Valério disse em entrevista ao Ecosenado que ninguém quer perseguir ou estigmatizar as ONGs em geral. A gente faz questão de dizer que ninguém quer demonizar a ONG. Tem ONGs boas, excelentes, então essas sequer serão investigadas. O viés, que se depender de mim, que é a intenção da CPI, é investigar ONGs ambientais que tiveram financiamento do exterior ou financiamento nosso, do governo federal. Aquelas ONGs que estão na floresta, que estão nas áreas indígenas. Aquelas ONGs também que fizeram convênio com o governo federal para prestar saúde indígena e não prestaram. E são essas ONGs. Senador pelo União Brasil, Márcio Bittar do Acre, será o relator da comissão. Ele prometeu uma atuação politicamente imparcial, mas disse que conhecer a fundo a atuação do terceiro setor na Amazônia deve interessar a todos os governos, a todos os brasileiros. Nós estamos falando de um território que é mais da metade do Brasil, segundo o ex-ministro Aldo Rebelo. Da tabela periódica, a Amazônia tem todos os elementos, tem muita riqueza naquela região, e isso não pode pairar dúvida, como as que eu tenho, de que parte da nossa soberania sobre a Amazônia já não nos pertence. Entendo que o governo federal, seja qual for, ele não pode assistir calado movimentos que falam em nome da Amazônia,
que habitam a imprensa, as universidades, que cooptam jornalistas, sem que o governo tenha o mínimo controle sobre isso. É uma questão de Estado e não de governo. Em resposta ao Ecosenado, a Associação Brasileira de ONGs, que tem 236 entidades filiadas, lembrou a realização de 2 CPIs pelo Senado sobre o mesmo tema, entre 2001 e 2010. Segundo o texto, ambas resultaram em um grande desperdício de recursos públicos, já que foi ínfima a constatação de ilícitos em casos concretos. A associação refutou as afirmações de que não há fiscalização e controle nos repasses dos recursos públicos para as ONGs. Disse também que as entidades que atuam na Amazônia sempre estiveram ao lado da população mais vulnerável e que o trabalho vem evitando que o Brasil perca ainda mais floresta. Por fim, a ABONG acredita que a atual CPI das ONGs não deverá ter um desfecho diferente das anteriores. Espero que ela não seja CPI contra ninguém especificamente, que ela seja uma CPI que esclareça, até porque nós temos relações internacionais, eu também não acho que nós temos que ser colonizados. Por outro lado, a convivência com o mundo todo é algo que é necessário. Então, eu vou desejar só a clarividência ao presidente, ao relator, aos membros dessa comissão, para que a gente consiga tocar o trabalho e não vire um mero, me perdoe o termo, um pugilato. Eu acho que a gente tem que tentar fazer as coisas com tranquilidade, com serenidade, para ter o objetivo de esclarecer o que se pretende esclarecer. Presidente da CPI mista do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deixou claro que era contra a abertura daquela comissão, mas foi à reunião para fazer a defesa do trabalho das ONGs na proteção ao meio ambiente do Brasil. Eu acho que quanto mais unidade, mais construção se tiver, melhor para o resultado dos trabalhos e, sobretudo, para evitar que qualquer injustiça ocorra com entidades que fazem um trabalho hercúleo, não apenas na região da Amazônia, mas em todos os biomas do Brasil. O combate ao desmatamento, o combate, por exemplo, às queimadas e todas as outras ações que degradam o meio ambiente, as entidades da sociedade civil, como os povos indígenas, têm um papel de fato preponderante. O Ecosenado acaba aqui. Obrigado pela companhia. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer outro programa da TV Senado, basta acessar nosso site senado.leg.br/TV. Também estamos no YouTube e nas outras redes sociais. Abração e até a próxima!